Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live da Sinvexes, cujo tema é papel da Invexologia. Hoje eu estou aqui em quatro pessoas. Meu nome é Jéssica, estou aqui com o professor Pedro, com a professora Gabriela e com o professor Igor Moreno. E a gente vai falar sobre esse assunto, sendo que essa live ela tem relação com esse ano de 2024, né? Porque vai ser 20 anos aí de fundação da Sinvexes, que ocorreu em 2004. Então a gente está trabalhando aí vários temas relacionados à questão da invexologia. Então, só para poder contextualizar, se alguém for de primeira vez, todos nós aqui nós somos voluntários da Sinvexes. A Sinvexes ela é uma instituição sem fins lucrativos, baseado no voluntariado, que estuda a técnica da inversão existencial. E o que seria a técnica da inversão existencial? Ela é uma técnica de vida, uma técnica de otimização máxima da vida humana, no qual a pessoa vai desde a juventude procurar ali fazer antecipações, praticar a assistência, de maneira a cumprir com o seu projeto de vida, com a sua programação existencial. Então, a Sinvexes, ela estuda, ela é focada ali na questão da Invexes e da Invexologia, e a gente vai debater um pouco de qual que é o papel da Invexologia, né, nesse contexto que a gente está ali atual, e nesse contexto comemorativo. Então, pessoal, vamos aí começar, né? Eu gostaria de começar com a primeira pergunta, que é o que é Invexologia e quais seus fundamentos. Eu queria que o professor Igor Moreno falasse para a gente. Você está direcionando as perguntas? Ele que apresentou tem pouco tempo uma tertúlia matinal aí sobre o desenvolvimento da Invexologia, então acho que é a melhor pessoa para falar disso. Bom, boa noite, pessoal, boa tarde, bom dia para quem tiver, não importa o horário, né? Então, a Invexologia é a especialidade conscienciológica, é uma especialidade da conscienciologia que estuda a Invexes, a inversão existencial. Então, o professor Valdo Vieira, quando ele propõe as 70 especialidades da conscienciologia, né, as primeiras 70, porque hoje a gente já tem mais de 500 especialidades, né, até mais que isso, ele propõe a invexologia como o estudo de 3 vertentes da inversão existencial, da filosofia, da técnica em si e da prática da Invexis. Então, a Invexis é essa inversão da vida humana, né, que é feita a partir de priorizações, priorização da assistência, priorização da cosmoética. A pessoa começa a se planejar, se organizar para poder cumprir a programação existencial dela, ela ficar mais coerente com o seu próprio curso intermissivo. E aí, a Invexologia ela vai estudar esse movimento, essa realidade, esse fenômeno da Invexis nesses âmbitos, né? No âmbito da filosofia da Invexis, ou seja, quais são aqueles pressupostos, né? Aquelas premissas, as teorias, as hipóteses, né? O que sustenta a Invexis do ponto de vista teórico, cognitivo, né? Que faz com que ela seja uma técnica válida, né? E uma teoria também. E estudar a técnica também. Então, assim, a gente vai pensar do ponto de vista dos procedimentos. Então, qual que é o melhor, quais são os melhores procedimentos para você otimizar ao máximo possível a vida humana, né? Desde jovem. E também a vivência. Então, a gente vai estudar todas as vivências das pessoas que vivenciam, né? As vivências, a prática, né? Os experimentos, as experiências das pessoas que vivenciam a técnica da inversão existencial, né? Então, a Invex é uma técnica em que a gente pode estudar essa técnica, né, a partir dessas vertentes mais prática, mais filosófica, e também a partir do próprio estudo da técnica da Invexis em si, né? Então, a Invexologia abrange aí toda uma gama de estudos dentro da conscienciologia e principalmente da evoluciologia, que a gente pode falar, né, estudo da evolução, na dimensão intrafísica. Então, aqui no intrafísico, né? Como que a Invex, ela é essa técnica que você faz dentro do intrafísico, né? Não tem Invexes no extrafísico, né? Então, a gente precisa dominar como que funciona a vida humana aqui para poder aplicar bem, né, a técnica da Invex, sair bem sucedido, né, nessa existência. Agora, dentro dessa explicação, acho que é importante a gente trazer um fundamento para deixar até bem claro, né, para quem está assistindo aí, acho, nesse nosso debate,
que um dos fundamentos mais importantes a gente pode considerar a precocidade, Com certeza. porque é até considerada a unidade de medida, né, da INVEX. Então, quanto mais cedo a pessoa ela atinge certas condições mais evolutivas, maior seria essa característica de inversão, né, que ela obteve, de invexibilidade, que seria a qualidade da inversão existencial. Então, essa ideia de ser mais cedo tem uma razão, que é justamente a recuperação de lucidez. Quer dizer, a consciência extrafísica, ela tem lá uma cognição. Quando a gente renasce, né, nessa dimensão humana, a gente tem que, né, restringir essa cognição e começar do zero ali, né, aprender a andar, a cuidar do corpo, a falar, etc. Então, se a pessoa recupera essa lucidez mais cedo, quer dizer que ela teve ali um nível mais, digamos assim, mais otimizado, né, de autoconhecimento, de autopesquisa, até o processo evolutivo dela parece estar mais em dia. E essa técnica, ela visa fazer com que mais pessoas consigam recuperar essa lucidez mais cedo. Acho que isso é um fundamento importante da gente falar, total, né? É INVEX, total. Eu acho também que isso também me faz lembrar, né, que até no livro Inversão Existencial tem também a questão da produtividade da profilaxia, né, que eu acho que também é bem importante como um complemento à questão da precocidade, porque a pessoa, além dela começar mais cedo, ela vai precisar ali de evitar questões que podem fazer com que ela desvie, né, da programação existencial dela, do que ela se planejou, e ao mesmo tempo também manter uma produtividade, manter a questão das áreas da vida ali equilibradas, né, que é uma coisa que você estuda bastante. E eu acho que isso é bem importante a pessoa ela aproveitar a questão da precocidade, né? Porque às vezes a pessoa ela pode ser precoce, mas se ela não conseguir assim, não conseguir manter a profilaxia, né? Não conseguir assim evitar coisas que não são prioritárias, ou não conseguir manter uma produtividade ali no nível legal, ela pode até acabar perdendo essa precocidade, né? Então, acho que esses outros dois fundamentos é interessante também. É legal disso que você está falando, que assim, eu acho que a precocidade a gente associa muito com o jovem, né? A pessoa mais, sei lá, uma criança que apresenta um talento muito exacerbado, ou um jovem que é acima da média, seja porque é muito inteligente, ou muito parapsíquico, ou a pessoa é mais produtiva, igual você comentou. Mas a precocidade, ela independe da idade também. Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, ela pode ser precoce, se ela, por exemplo, atinge a desperticidade aos 40 anos, porque não é comum as pessoas chegarem nesse nível evolutivo, nessa idade. Então, ela está antecipando também, mesmo já tendo ali toda uma caminhada, né, nessa vida, né? Então, acho que é uma coisa que é importante a gente pensar, que a INVEX também, um fundamento é aquela técnica de vida, para a vida inteira, né? Não é só na juventude. Sim. É uma precocidade dentro daquele time, que é o tema da Jéssica, né? Mas que é dentro daquela faixa etária. E isso vai ter para o resto da vida. A INVEX se inicia na juventude, mas ela é uma técnica de vida. Então, a pessoa vai continuar aplicando aos 60, aos 70, aos 80 anos, e essa noção de precocidade é perene, né? Ela vai se manter. Ela tem que estar sempre na vanguarda. Tipo assim, com relação à média, ela tem que estar sempre na frente, assim, pensando, né, evolutivamente. Agora, vamos expandir esse raciocínio para além da vida humana. Se uma consciência, ela precisa, uma hipótese, tá, gente? Se uma consciência, ela precisa de 100 vidas para atingir um determinado nível evolutivo, né? E a outra precisa de 25 vidas, tem uma consciência que, seriexologicamente, ela é mais precoce do que a outra, né? Então, do ponto de vista seriexológico, a Invexis também ela visa antecipar, vamos dizer assim, o número de vidas que a gente vai precisar levar para poder atingir um determinado patamar evolutivo, né, do serenismo, por exemplo. Então, a precocidade da Invex, ela não acaba nunca. Se a gente pensar do ponto de vista seriexológico, a gente vai buscar sempre manter essa pensenidade, tipo, à frente de nós mesmos e otimizar esse processo, sem neura, né, sem loucura, mas o mais racional possível para conseguir realmente atingir novos patamares evolutivos de modo mais otimizado, né? Então não acaba esse negócio da precocidade. Aí vai do fôlego da pessoa e das potencialidades que ela tem, né? Agora,
associando isso com o tema da nossa live de hoje aqui, né, esse debate, é sobre o papel da Invexologia. Então, eu penso que, para que fazer isso? Não é no sentido, assim, da pessoa, então eu vou ser o melhor naquilo, sabe? Vou ser o que faz aquilo mais rápido, ou sou, é a pessoa que, tipo, sei lá, ela é acima da média, então ela quer, na verdade, ser superior que os outros. Então, Gerar uma competitividade. não é uma questão competitiva. Acho que o papel, né, dessa técnica, que é da inversão existencial, que envolve aceleração, envolve precocidade, envolve a pessoa se organizar, planejar a vida dela para aproveitar mais, é um papel para fazer mais assistência. Então, todo esse desenvolvimento, assim, que a gente fala de evolução, é para que a pessoa consiga ajudar mais pessoas num nível de qualidade maior também, né? Então, isso eu acho bem importante a gente pensar, porque é fácil, às vezes, da pessoa ir para uma linha meio, tipo assim, eu tenho que ser melhor para mim mesmo, né? Para eu ser cada vez melhor, mas, no fundo, tudo isso, essa que a gente está falando, é para como você pode se tornar um assistente mais profissional. É que a gente está num momento no planeta que é a reurbanização extrafísica está acontecendo. Então, dentro dessa reurbanização, que as coisas estão mudando, tem, às vezes, pessoas que estão numa forma de pensar ali há vários séculos, aquelas consciências estão ali fixas, paradas naquilo, estão renascendo, às vezes com muita dificuldade de adaptação. Aí a gente vê um monte de maturidades, um monte de loucuras acontecendo no mundo, mas o mundo está melhorando, né? Essas pessoas que estão meio distantes disso é porque ainda estavam nesse processo de urbanização há muito tempo ali paradas num certo holopensene. Então, o aplicante da Invex, nesse contexto, ele se torna ali uma mini peça que pode ajudar a essa transformação, digamos assim, do nosso planeta, né, como um todo, ele acontecer de uma maneira mais sustentável, né? Então, a pessoa vai ser um dos arrimos aí desse processo, principalmente através de esclarecimento, né, sobre como isso acontece, processo multidimensional da consciência, o parapsiquismo, todas essas realidades. E eu vejo que esse processo, né, da interassistencialidade, né, ou da prática da assistência, no meu ponto de vista, é um dos fundamentos mais importantes da técnica da inversão existencial. E um dos princípios, né, que ajuda a gente a entender esse processo interassistencial na Invexis é de que a gente não precisa esperar chegar numa determinada fase de vida, de maior maturidade, ou esperar se tornar adulto para começar a pensar e a realizar assistência desde a juventude. Então, esse também é um princípio norteador da Invexis, e que eu acho que ele traz esse processo muito de autorresponsabilização desde a juventude. Então, né, eu acho que isso também tem relação com o processo do papel da Invexologia, da gente criar ambiente, né, oferecer uma metodologia, uma estrutura, né, uma ferramenta para a pessoa, né, o intermissivista, aquela pessoa que veio nessa vida com um propósito, uma missão mais ampla, conseguir colocar em prática esse potencial que ela tem. Então, a partir desse princípio, dessa noção de que ela já consegue auxiliar as outras pessoas do ponto de vista assistencial mais técnico, mais avançado, mesmo às vezes não tendo uma experiência de vida, digamos assim, nessa vida, né, muito grande, muito vasta. Ela tem esse potencial. Só que ela precisa se responsabilizar e assumir esse processo, né, e assumir esses traços, essas qualidades, esse processo serexológico, como o Igor trouxe, né, que a pessoa já teve uma bagagem muito grande, ela precisa assumir isso, né, identificar, reconhecer e entender no que ela é boa, né, no que ela tem de melhor, e desde a juventude colocar isso em prática a favor dos outros. Então, eu entendo mais ou menos esse processo interassistencial na Invexis por aí. Legal. E uma coisa que eu estava querendo destacar, né, da fala do Pedro, essa questão do papel da Invexologia dentro da Reurbex, né? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa só percebe isso, assim, começa a perceber a importância da Invexologia dentro desse processo de reurbanizações extrafísicas quando ela está vivenciando. Eu acho que ainda falta ainda uma maior consciência dessa importância da Invexis dentro do contexto da Reurbex, só para poder falar que é Reurbex, que eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe, né? Mas Reurbex é um termo que se refere a reurbanizações extrafísicas, que é o processo que a gente está passando agora aqui no planeta, né? De várias consciências que estavam há um tempo aí
sem ter uma vida, né, sem renascer aqui nesse planeta. Então, essas consciências estavam ali, às vezes, com um processo mais desatualizado, tem muito tempo que elas viveram, né, em outras épocas, e aí elas estão renascendo agora para ajudar no processo evolutivo delas e do planeta como um todo, né? Então, a gente tem um papel mais de interassistência ali nesse contexto. E eu vejo, assim, nesses meus estudos sobre o timing vexológico, que é uma coisa que eu fico pensando bastante, é no quanto que o inversor ele é uma peça importante. É uma mini peça bem importante dentro do contexto da Reurbex, porque justamente pelo nível de liberdade que os inversores, né, que a gente mantém, a gente acaba se tornando mais flexível ali para atender as questões da Reurbex, né? Então, por exemplo, tem uma necessidade maior de você ir para uma outra cidade, para você fazer um papel específico na Reurbex lá naquela outra cidade. Nós, como inversores, a gente tem uma liberdade maior para atender essa demanda. Então, eu vejo que nesse contexto ali da Max ProEx, né, da Reurbex, os inversores eles têm um papel que faz muita diferença. Assim, os amparadores têm uma confiança muito grande naquelas pessoas que aplicam a Invex. Então, acho que isso entra muito dentro desse papel da invexologia dentro da Reurbex. Eu acho que se a gente também fizer uma reflexão nesse sentido, digamos assim, são poucas pessoas que têm iniciativa ou que têm até afinidade, interesse em desenvolver a técnica da Invexis na dimensão intrafísica. E ela eu entendo, né, que por ser uma técnica, assim, libertadora, né, do ponto de vista grupocármico, existe muito interesse extrafísico de consciências mais lúcidas, né, mais amparadoras, em auxiliar nesse processo. Não sei se vocês concordam, assim, mas no geral... Não é à toa que eu fiquei a menina dos olhos dos serenões, né? Exato, e não é à toa. Existe um processo, assim, de interesse, né? E tem um investimento, exatamente, né? Acho que essa é a palavra. De fazer dar certo, digamos assim. Uhum. De auxiliar as consciências aqui no intrafísico a desenvolver uma técnica como essa. Então, acho que isso também tem relação com esse processo da reurbanização que você falou. Sim. Da gente se manter mais lúcido, né? Ou fazer esse esforço para poder, digamos assim, nivelar para cima, né, auxiliar no nível evolutivo ou no nível de lucidez do planeta como um todo. Então, acho que essa iniciativa faz diferença por causa disso, assim, porque são poucos e é uma técnica de vanguarda evolutiva que possivelmente, né, por hipótese, muitos de nós aqui está tendo essa oportunidade pela primeira vez, né? Sim. Pela priorização do inversor em relação à assistência em atacado, eu entendo, né, que pela lógica essas consciências vão ter interesse em investir justamente por isso, né, porque elas sabem que aquela pessoa ela está se desenvolvendo, está trabalhando ali para poder assistir ao máximo de consciências possíveis. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito, né, também em fazer digamos assim, uma equipe com essas consciências em prol da questão assistencial. Né? Exato. Vamos pensar assim, a lógica, né? A pessoa está aplicando a Invex, ela tem mais liberdade, né? Então, no extrafísico, ela trabalhou bastante questões grupocármicas para poder ter um pouco mais de liberdade para atuar assistencialmente aqui na dimensão intrafísica, né? Então, a gente pode usar isso como premissa. Mas isso não implica que os inversores não tenham uma responsabilidade grupocármica grande. Na verdade, como hipótese, isso é bem o oposto, né? Na Invexis, a gente vê que existe uma responsabilidade grupocármica maior justamente pelo nível de liberdade ou pela possibilidade, pelo potencial assistencial que essas consciências têm. Então, uma hipótese que ela precisa ser mais trabalhada, né? Mas é que, assim, a pessoa que ela aplica a técnica da Invexis, do ponto de vista extrafísico até intermissivo, ela tem um nível de liderança maior, assim, do ponto de vista grupocármico. Então, ela é um líder, vamos dizer assim. Ela tem uma representatividade extrafísica em algum contexto do mundo, do que já aconteceu. Se essa consciência ela estava disfuncional, ou ela não agiu de modo adequado, ou ela ficou muito tempo ali na baratrosfera, enfim,
depois desse processo da Herbex, do curso intermissivo, ela fez uma espécie de virada de chave, né? Passou a ver as coisas de modo mais assistencial, igual a gente estava falando, a gente estava comentando aqui um pouco antes, né? Às vezes tem pessoas que vão visitar outros planetas, né, para poder abrir mais a visão, ter essa, nossa, noção, né, de que nem o mundo é muito maior do que aquelas ideias antigas, anacrônicas que a gente defendia. E aí, cada peça dessa, quando ela vira, pelo exemplo dela própria, pelo exemplo das suas reciclagens, ela vai ajudar a virar e também, assim, assistir uma série de outras consciências. Então, do ponto de vista da liderança, né, de cada consciência que consegue sustentar esse processo ao longo da vida, a vida dela em si, esse experimento, já é um experimento assistencial que possivelmente está sendo usado para fazer assistência para muitas outras consciências, né? Então, isso tem um efeito halo de grupo, né? Então, agora a gente imagina, um inversor ajuda o outro, né? O inversor veterano ajuda o outro, que a gente vai se ajudando a relembrar, recuperar cons, a conseguir recuperar quem que a gente é mesmo como consciência. Agora, imagina isso do ponto de vista extrafísico. Como é que funciona essa relação, né? Então, uma coisa, possivelmente, né, a gente precisa trabalhar melhor essas hipóteses, é que realmente esse grupo de inversores que faz a invexologia, né, é a primeira vez no planeta que a gente tem um potencial assistencial desse tamanho, né, que é um exemplarismo grupal de diferentes líderes de diferentes épocas, diferentes procedências e para procedências. Nem sempre isso, né, está bem ajustado do ponto de vista das relações, mas também, se a gente consegue ter uma relação boa, todo mundo, cara, isso é um exemplo pessoal de reciclagem, de reconciliação, de um monte de coisa junto, né, que eu acho que a gente consegue, enfim, o potencial evolutivo é muito grande, né? Falei demais. Legal. E o que vocês veem, assim, que são os efeitos evolutivos do desenvolvimento mesmo da invexologia como neociência? Porque uma coisa que eu penso também é que a gente desenvolver a técnica da Invex, né, e colocar em prática ali no dia a dia, com esse olhar científico, com esse olhar de autoexperimentação, eu acho que também tem a ver com a reciclagem do nosso ego, assim, consolidar a reciclagem do ego aqui nessa vida intrafísica, porque muita gente, né, grande parte de nós já passou ali por processos de religião, né, de outras coisas assim, que tinha a ver com a crença, que tinha a ver com a pessoa acreditar em alguma ideia e às vezes ser fanática naquela ideia e tudo mais. E eu acho que a gente estudar Invexes, né, a partir desse olhar científico, autoexperimentológico, descrenciológico, fazendo publicações ali, artigos, desenvolvendo a ciência, eu acho que consolida esse neo-ego mais científico. Não sei o que vocês acham. Eu penso no papel um pouco, não individual, mas no sentido do efeito que teria, né, se a gente consegue sistematizar mais a invexologia, que é o que eu já observo hoje, que é assim, um nível maior de invexibilidade em várias pessoas que estão chegando. Verdade. Porque se você tem aquele caminho já mais bem estruturado, quem está chegando já pega a coisa mais otimizada. Uhum. Então, se a gente consegue ter um desenvolvimento da invexologia como um todo, né, em termos de metodologia, tendo mais exemplos, mais técnicas aplicadas em conjunto com a inversão existencial, teáticas em diferentes nuances da técnica, para quem está chegando, já vai ser um outro nível de aplicação, certo? Sabe? Então, acho que isso tem a ver com a formação de uma massa crítica e uma aceleração dentro da própria grupalidade que a gente tem, assim. Então, acho que um efeito principal seria essa dinamização grupal. Eu estou de acordo e eu penso que a estruturação, né, o avanço da invexologia enquanto ciência acaba trazendo mais objetividade, né, mais tecnicidade para o processo da vida humana. Então, você pega uma realidade um pouco mais subjetiva, né, que é a própria vida ou essa experiência aqui no intrafísico, e você planifica ela, né, em áreas, em metas, em, digamos, objetivos, né? Você planifica a existência. E o objetivo da Invex é você, ao final, né,
conquistar ou alcançar o completismo existencial, né? Então, você, no extrafísico, durante o curso intermissivo, planejou a vida humana, e aqui, a partir da aplicação da Invexis, você tem a chance de dar materialidade ao curso intermissivo, como a gente comentou. Então, quando você tem uma estrutura mais maceteada, né, mais otimizada, você traz mais objetividade para o processo que é mais subjetivo. E aí, ao meu ver, um dos efeitos é você aproveitar mais, porque você refletiu mais. Pessoas antes de você aplicaram aquela metodologia, compartilharam os resultados que elas tiveram, onde elas acertaram, onde elas erraram. E aí isso vai tornando o processo da própria vida humana mais objetivo, digamos assim, mais prático. E a gente vai conseguir tirar mais proveito dessa oportunidade aqui. E aí, me corrijam se eu estiver errado, mas o professor Valdo comentava que essa vida humana vale por 15. Então, acho que eu também... Isso é um efeito, entendeu? Quando você consegue, digamos, materializar mais as ideias, traduzir, né, em conceitos, em construtos, em definições, você tem mais lucidez sobre o processo. Aí eu acho que nesse ponto, um dos papéis da invexologia enquanto ciência é facilitar com que a pessoa consiga ter esse aproveitamento que você falou. Tipo assim, dessa vida valer por 15. Então, quer dizer, se você aplica uma técnica como essa, você aumenta as chances de ter esse nível de aproveitamento que a gente está falando, de tipo, a pessoa não fazer mais interprisão, ela fazer mais assistência, ela deixar um saldo positivo na ficha dela, tudo isso, processo de desenvolvimento parapsíquico, intelectual, em várias frentes, né? Então, acho que ela tem esse papel de tipo assim, catalisar uma série de questões que a pessoa que está chegando, tendo contato, isso vai mudar a vida dela no aspecto para melhor, né? De aceleração evolutiva. Agora, olha só que legal, né? Isso que a Jéssica estava comentando de autoexperimentação, a Conscienciologia, basicamente, ela é uma ciência, né? Mas ela é um conjunto, um corpo técnico, né? Ela tem muita técnica, ela é baseada em técnica, ela é baseada em vivência, né? E essas vivências são experimentações, né? E a técnica evolutiva são as duas técnicas, tipo a Invex e a Resex, né? As mais radicais possíveis, porque a pessoa, ela, a partir do momento que ela começa a aplicar, ela começa a partir da premissa de que a vida inteira é uma experimentação. Tipo, toda a vida dela, a partir do momento que ela começou a aplicar. E na Invex, isso é mais radical ainda, porque começa na juventude. Então, a vida inteira dela vai ser uma autoexperimentação. E a autoexperimentação, ela tem uma diferença da simples experiência, né? A experiência, você vive aquilo não necessariamente intencional, ou de modo não necessariamente planejado, enfim. A experimentação, ou experimento, você está testando alguma hipótese. Você está construindo conhecimento. Você está aplicando metodologias. Então, você está com um nível de lucidez maior com relação à sua própria vivência. Tem tipo uma espécie de meta lucidez, né? Então, imagina a gente conseguir fixar um jeito de viver e de aproveitar cada experiência como se realmente fosse um experimento, que a gente estivesse construindo esse conhecimento. Quando a gente faz isso com a gente faz as nossas reciclagens, né? A unidade de medida aí da autopesquisa é a Recim, né? Então, quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente amplia essas reciclagens e depois a gente consegue compartilhar essas reciclagens. E a gente vai ter diferentes tipos de inversores, com diferentes reciclagens e diferentes vivências da Invex, e diferentes modos de experimentar a Invex. E quando a gente junta tudo isso, a gente consegue ter essa trilha realmente muito mais maceteada, né? Então, do ponto de vista de papel da Invexologia, eu acho que realmente ajudar as pessoas a aplicarem melhor a Invex. Né? Então, um conjunto de teorias, ideias que ajuda as pessoas a aplicar sobre a Invex, na verdade, é sobre a evolução, a maximização evolutiva na vida intrafísica. Conscienciologia de ponta a ponta. Né? De ponta a ponta da vida aplicada. Conscienciologia aplicada. Se pensar assim, tipo, qual que é a conscienciologia aplicada? São as técnicas evolutivas. Né? Agora, a raiz mesmo, a Invexologia. E isso é muito legal, mas assim, vamos pensar também nessa diferença de responsabilidade
de cada geração ou de cada inversor nessa construção da ciência em vexologia. Então, tipo, se a pessoa está chegando agora e ela já vê uma construção maior do que já tinha 20 anos atrás, por exemplo, qual que é o nível de responsabilidade dessa pessoa que hoje ela tem um potencial de ter mais invexibilidade que o pessoal que estava começando, né? Então, é uma coisa para a gente ver também, assim, tipo, A gente tem vários a gente exemplos vai disso. crescendo Então, isso. por exemplo, quando lançaram a técnica da TENEPS, era uma coisa bem difícil da pessoa começar a TENEPS. Exato, Hoje a exatamente. gente tem vários, uma média de pessoas no grupo da Conscienciologia que tem um bom percentual de tenepsistas, e dentro da Sinvex a gente tem alguns casos de investidores que começaram a TENEPS na fase preparatória, inclusive alguns ainda na fase antes dos 26 anos. Tipo assim, uma coisa que é bem difícil. E aí, se você pega assim, a tendência está sendo cada vez mais essa, né? Começar mais E com cedo. seriedade, né? Nem é com Não é, impulsividade. exatamente. Certinho, se planejando certinho. Não é uma coisa só, vou fazer mais cedo, de qualquer jeito, né? Nossa, você vê que isso é um lembrei. exemplo dessa evolução, digamos assim, que a massa crítica, a própria sistematização está mais consolidada e permite ter aí uma conquista evolutiva, digamos assim, num outro patamar de assistência mais cedo, né? Não, eu lembrei de uma coisa, que a gente fez o SIG lá em São Paulo em 2016. E lá a gente fez algumas dinâmicas de grupo dividido por faixas etárias, né? E eu não lembro que faixa etária que eu tava, mas era ali na pós-adolescência, né? Tipo assim, pessoal que tava na pós-adolescência. Ou seja, de 21 a 26 anos de idade, né? Até 26, né? E eu lembro que juntando aquela turma, a maior parte daquelas pessoas, se não me engano, a maioria fazia TENEPS. Aí aquilo, tipo, me chamou atenção, né? E eu falei, caraca, a maior parte dessas pessoas aqui já tá fazendo TENEPS e a gente tava debatendo TENEPS, né? E quando o TENEPS era relacionado a um processo assim, pô, se você levar TENEPS para antes dos 35 anos de idade, isso daí já é uma antecipação, né? E eu sei que outras gerações mais antigas, né, da Invex, o pessoal começou a ter NEPs um pouquinho mais tarde. Então, assim, aquilo já tinha me chamado a atenção na época, né? Hoje, eu já vejo pessoas começando a ter NEPs mais cedo do que essa turma que começou lá naquele período. Isso é ter NEPs, isso é um aspecto, né, de assistencialidade, de comprometimento, mas é um desses aspectos, assim, é um reflexo. O que isso impacta também em outro âmbito, e assim, o impacto global disso também, né? Então, pô, imagina essa geração toda aí, né? Essas proexes. Se a pessoa feitas, começa né? com 25 anos fazendo TENEPS, a chance dela chegar até os 75 anos, ela completar 50 anos de anos TENEPS, consecutivos, né? Qual efeito disso pode dar em termos de assistência, de urbanização? A Todos pessoa, os dias né? a pessoa fazendo assistência a um grupo é muito tempo. E ainda tem a possibilidade dela conseguir ter uma OFIEX, né, pelo tempo também. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que a Invex ela tem um efeito de longo prazo. Então, a pessoa faz investimento ali, todo dia um pouquinho, no longo prazo aquilo pode dar um resultado enorme. Uhum. Como economia, né? Você aprende a usar as energias melhor, né? Você direciona suas energias para aquilo que é mais rentável do ponto de vista evolutivo. E aí é um ganho no longo prazo, mas também no curto prazo. Então, a pessoa, ela concilia esses dois tempos, né? O atual com o futuro também. Uhum. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui também, porque assim, a gente comentou sobre o papel da Invex na Reurbex, né? Mas eu penso também sobre a questão do papel da Invexologia dentro do nosso Zeitgeist atual também, porque eu vejo que existe desafios maiores, já que a gente comentou de como que era falar sobre Invex há um tempo atrás, como que é hoje, né? E, por exemplo, há um tempo atrás, pelo menos assim, na minha visão, né, existia uma resistência em falar sobre as evitações da Invex no sentido de casamento, evitação de casamento, evitação de filhos, esse tipo de coisa. E atualmente eu vejo que tem outras dificuldades, né? Por exemplo, tem a questão das redes sociais, que é algo que dispersa muito os jovens, né? Tem uma exposição excessiva, pessoas às vezes
tira foto lá na rede social, quase sem roupa, esse tipo de coisa, e isso, às vezes, acaba impedindo até com que ela consiga começar ali, por exemplo, a se aproximar mais da Sinvex, a se aproximar, fazer curso sobre Invex, pela própria pressão energética que ela está sofrendo ali naquele momento, né? Então, acho que existem alguns outros desafios também nesse zeitgeist atual. Eu não sei se vocês querem comentar sobre isso. Desafiador, hoje em dia. Tem a questão das ideologias também, né? Eu acho que toda época você tem algumas ideologias, né? Processo de lavagem cerebral e tal. Mas hoje em dia, com essa aceleração da comunicação, né? Pela internet, e assim, hoje a gente já pode começar a pensar em tecnologia de modo geral, né? Assim, até próprio processo da inteligência artificial, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar começar a debater, entender um pouco mais os efeitos disso, até na nossa cognição, na formação, né? Porque realmente eu acho que a gente tem que estar o tempo todo buscando entender esse zeitgeist para ver como ajudar as pessoas a superarem essa mesologia, né? Porque é uma mudança muito rápida, se for ver assim. As gerações, até o tempo de geração. Quem estuda geração, né, fala que, pô, geração antigamente era, sei lá, 20 anos, depois 15 anos, depois 10. Hoje são 5, até menos anos você já consegue ver uma mudança de geração, né? Então, dependendo da teoria, você vê, né, uma geração passa muito rápido. Então, e isso envolve toda uma gama de influência, né? Que a pessoa vai ter, e que muitas vezes a pessoa que passou 5 anos ali de Invex, ela já está em outra, já nem sabe o que está acontecendo com a pessoa 5 anos mais velha, mais nova que ela, né? E que está enfrentando aqueles desafios. Então eu vejo nós que somos jovens antigos. jovens antigos, pô, Estamos vivenciando. um dos desafios que eu vejo, uma das coisas que eu acho que é um dos maiores aportes, acho que é a questão dos greenbacks. Quanto mais acesa a gente mantiver essa chama, eu acho que dos greenbacks, né, dos grupos de inversores, mais eu acho que a gente vai conseguir fazer esse contrapeso do zeitgeist para o pessoal que está enfrentando esses desafios, principalmente no início da Invex, assim. Não que não tenham desafios depois, né, mas realmente são muitas mudanças. Né? É uma fase crítica da vida, né? Essa fase mais da juventude, ou bem no início, né, da aplicação da Invex. Depois as coisas vão se complexificando, são outros desafios, mas essa fase, assim, do início da aplicação da Invex, ela é bem determinante, e às vezes ela é o que vai, de fato, determinar se a pessoa vai seguir ou não, né, na técnica da Invex. E aí os greenvexes que você comentou, acho que vale a gente citar, né? De repente, se alguém está assistindo e não conhece, o Greenvex é o grupo de inversores existenciais. Ele é um grupo de pesquisa vinculado a Sinvexes. Existem algumas localidades do Brasil que hoje tem Greenvex ativo, né, atuante, e ele tem essa função também de estudar, inclusive, né, o zeitgeist ou a mesologia, para ajudar nessa ampliação, né, da lucidez e esse sobrepairamento, né? Então, acho que é um aspecto relevante. Eu acho que esse ponto dos greenbacks, assim, a Sinvex, ela é a instituição que ela nasceu a partir dos greenbacks, né? Mas eu vejo que hoje ela vai muito além desse processo. Então, eu reconheço que é bem importante, porém, eu acho que o papel da invexologia, né, na mesologia, seja social ou na conscienciologia, acaba indo além disso. Né? A gente está num momento que envolve uma complexidade grande, que envolve, assim, renovação em termos de lideranças, assunção de papéis pelos inversores, envolve também a própria a Sinvex, ela ter hoje um campus, que é uma questão que tem uma complexidade maior, os posicionamentos, então, que muitas vezes os inversores têm em certos contextos, então a gente fala assim, tem um contexto mesológico, das maturidades, das, digamos assim, pressões ali que tem na mesologia que exige um nível de posicionamento, né, do jovem. Mas o inversor, ele não vai ter esse tipo de posicionamento somente nesse contexto, eu acho que é em todos os contextos em que ele atua.
Então, há um papel também da Invexologia no sentido de defender a Conscienciologia como um todo, sabe? Eu acho que esse papel, ele envolve, muitas vezes, frentes que ocorrem antagônicas à Conscienciologia, ou mesmo de próprias condições que, às vezes, dentro da Conscienciologia começa a se arrefecer um pouco as ideias, e aí os inversores têm esse papel de ter mais criticidade, de se posicionar, de levar a coisa para outro patamar, entendeu? Não, vamos fazer mais, vamos além, vamos inovar, entende? Então, eu acho que a gente tem que analisar o zeitgeist, obviamente, social, né? Mas pensar também dentro da mesologia que se encontra hoje a comunidade em que a gente está inserido, né? No caso, a comunidade conscienciológica. E aí, eu acho que nesse ponto, o papel dos inversores ele é muito sério. É um papel, assim, que muitas pessoas, às vezes, não dão muito valor por não entenderem. Às vezes, acham que pode ter uma noção da Sinvex mais como um grupo de jovens ou uma interpretação errônea do que é o Greenvex e tal. Mas por isso que eu digo que eu acho que vai muito além do Greenvex. Esse efeito da pessoa entrar no Greenvex, assumir e começar a se desenvolver ali, é o começo de uma coisa que, se ela leva a sério, vai repercutir em várias questões futuras aí muito importantes para toda a comunidade, entende? Sim, sim. Acho que é importante destacar esses papéis também, né? Sim, eu acho que existe esse papel, igual a gente estava comentando, da questão do zeitgeist, que muitas vezes vai fazer assistência mais àquela pessoa que está chegando, né, que está ali mais envolvida ali na mesologia, eu pensei na Invex naquele momento e tudo mais, então acho que vai bem na linha ali daquela pessoa que está chegando, e à medida que a pessoa vai conhecer mais, vai assumindo a técnica, vai atuando ali, eu vejo que entra bastante nesse contexto ali da CCCI, né? Porque, igual você comentou, eu vejo que os inversores, e entra dentro dessa questão do papel da invexologia, vão ser aqueles, assim, que mais vão atuar na questão do anti-arrefecimento das verpons, né? Porque, se a gente for ver que a Invexis, ela é ali o conjunto das verpons mais sérias, mais radicais da conscienciologia, então o inversor, ele vai ser aquela pessoa ali que vai puxar essas verpons, vai fazer artigos sobre aquilo, vai se posicionar dentro da comunidade. Então, realmente, eu acho que é bem, bem importante isso que você comentou. E tem ainda um outro papel que a gente pode colocar aqui, que é o papel de agente retrocognitor inato. Por quê? Pensando assim, a pessoa que aplica a Invex, ela está com essas ideias mais, assim, levando mais a sério, se ela ainda está numa idade mais recente, né, ela está com o custo emissivo mais fresco. Então, ela tem uma potencialidade maior de acessar pessoas, né, que também fizeram um curso emissivo. Então, eu vejo esse papel da Invexologia também, não só na defesa da Conscienciologia, às vezes, mas também no processo de oxigenação. Então, tanto na assunção de lideranças, quanto na oxigenação no sentido de conseguir aglutinar, trazer novas pessoas que passaram pelo processo de planejamento prévio antes de renascer e que tem ligação com essas ideias. E ao ver alguém que está levando aquilo a sério, isso gera um impacto na pessoa no sentido, olha, eu também vou atrás disso, também posso. Às vezes, quando você vê alguém que é mais novo, em termos de idade, fazendo algo que você considera aquilo uma prioridade para você, você pensa, pô, se essa pessoa consegue, né, nessa idade, eu também posso correr atrás e conseguir, tipo assim, né, acho que dá um impacto assistencial. Então, eu acho que esse papel também é bem importante da gente comentar, sendo um papel cada vez que parece que vai caindo mais, a meu ver, né, para a invexologia, de tipo, também facilitar essa questão de chegada de novos intermissivistas, trazer à tona esse processo. Trazer novas verpons também, né? Porque, igual você comentou, trazer novas verpons também, a pessoa ela tem um curso de emissivo mais recente, então ela pode ter ali novas ideias, né? Novas verpons e tal. A pessoa ser uma senha intermissiva para outras pessoas. O Greenvex, a função dele é justamente fazer essa fixação do neo-intermissivista frente ao Zeitgeist, ajudar a partir da intercooperação que acontece ali dentro e dessa produção de ideias, né, de verpons. Agora, se a gente pegar essa estrutura macro
e ver, assim, qual que é, tipo, como que o inversor vai se formando e o papel do inversor ou dos inversores, né? Que a gente pode falar, assim, no sentido amplo, é inversologia. O que é inversologia, né? É todo É mundo. por isso que eu acho que É a gente, né? vai É o além, grupo. entende? Porque Aí a assim, coisa, ela vai, realmente, ela passa a ter um papel de fazer essa aglutinação ali na ponta e também sustentar, ajudar a sustentar as bases do próprio crescimento e sustentação da conscienciologia, né? olha só, o Greenvex ele é uma base importante, mas ele não é a única. E a gente tem que reforçar, por exemplo, é importante que a pessoa comece a aplicar Invex, ela vai se desenvolvendo, pois ela vira um inversor veterano. Esse inversor veterano, muitas vezes, não vai estar no Greenvex, não tem muito sentido. Só que a presença dele é muito importante para a Invexologia. A participação dele, a atuação naqueles processos, ele gera tipo um processo de exemplarismo muito sério, e pela experiência que a pessoa tem, ela ajuda nessa consolidação da Invexologia. Então, esse papel, eu acho que a gente tem que tentar ver, né, como que se conecta com os vários momentos de vida, né, das pessoas. E eu acho que os investidores veteranos, eles são muito importantes nesse processo. Eu não sei se isso é uma coisa que todo mundo vê da mesma forma, porque às vezes a tendência é o seguinte, pensar assim, a pessoa se desenvolve no Greenvex ou na Sinvex, depois ela sai para outro lugar, porque o papel dela é assumir algo maior. Pode ser que seja, que ela vai assumir coisas maiores, mas ela tem que ver que ela tem um papel também em relação à própria Invexologia. E esse papel, se a pessoa ainda é um investidor veterano, que a especialidade é a própria Invexologia, é muito importante esse investidor veterano, esses investidores se conectarem mais com a Sinvex, fazerem atividades para consolidar esse holopensene, para desenvolver essa especialidade, né? Principalmente publicando livro, né? Então você tem a questão dos livros, a questão das publicações científicas de mais fôlego, de mais, né? Você pega essa experiência toda aí de 20 anos de Invex, 30 anos de Invex, onde que isso está? Isso tem que estar em algum lugar, né? Os livros, eles acabam materializando essa assistência, né? Então, acho que é uma das coisas que pode ajudar. Eu acho que essa interação entre inversores de diversas Invexogerações, ela é bem séria, assim, ela é bem importante. E porque a Invex é uma iniciativa recente, então a gente tem as bases já ali de modo razoável já estruturadas, né, já publicadas, mas a gente precisa ter essa interação com quem na prática está colocando aquelas ideias na vida, né, aplicando aquilo na prática. E aí acho que a melhor forma da gente aprender, né, é essa troca, essa interação, né, entre inversores e reciclantes e por aí vai. Então, às vezes, o inversor mais jejuno, né, que está iniciando, chega aqui no campus da Sinvex, em Foz, vê já uma boa estrutura de edificações já feita, já cercado, né, o campus já consolidado, né, e aí acha que sempre foi assim, ou não tem essa noção da história por trás, né? Então, essa interação ajuda até nisso. Ou do que falta fazer também, né? Exato. Mas eu digo, essa interação ela é importante até para entender como foi o processo desde o início e a pessoa reconhecer e assumir, assim, se encaixar. Então, eu tenho responsabilidade nisso, eu vou contribuir, enfim, eu acho que essa interação ela é bem séria. Sim. E cada idade também tem certos desafios para Invexas, né? Então, tem aqueles desafios ali que a pessoa, o inversor de, sei lá, entre 10 e 20 anos, tem aqueles desafios dos 20 aos 30, então, dos 40 a mais, né? Tem outros desafios, e essa troca de conhecimentos, ela ajuda muito, principalmente para a pessoa, por exemplo, que está na geração anterior, né? Então, eu, por exemplo, agora eu estou com 32. Eu não vou ficar olhando ali só para os desafios que eu tenho agora nessa década que eu estou vivenciando. Eu também quero ver ali quais são os desafios da pessoa que está entre 40 e 50, entre 50 e 60, e está aplicando a Invexis, porque são outros desafios e eu já vou querer me antecipar. Então, ao meu ver, essa interação ela também é importante para isso, né? Para a gente ver com as pessoas que já vivenciaram o que eu posso antecipar, o que eu posso reciclar agora, que vai ajudar naquele desafio mais para frente. Então, acho que isso também é importante. É fundamental. Né? Sim.
E uma coisa que o Pedro comentou também, que eu acho que é interessante a gente até abordar aqui, é a questão da relação com o campus de infecciologia, né? Assim, o que o campus de infecciologia ele vai contribuir também nesse papel da infecciologia, nesse desenvolvimento dessa neurociência? Ele tem um papel de aglutinação das pessoas. Eu acho que esse é um papel inicial, né? Muitas pessoas que têm o campus como uma senha, com algo que a pessoa ela dê ligação com o trabalho de ter ali uma estrutura física que vai as pessoas chegarem e ajudar a recuperar com os mais rápido. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a Alameda Técnica de Viver. É um laboratório que basicamente é a vida humana. Pega toda a vida da pessoa. Então, as pessoas vêm para cá, refletem sobre a vida delas e saem com uma visão diferente que elas tinham antes, sobre quem elas são, sobre o que elas querem fazer, planejamento da vida delas. Uhum. Isso desde pessoas que conhecem a fundo a Conscienciologia e aí fazem um experimento e aprofundam, até pessoas que vêm aqui para prestar um serviço, às vezes, né, instalar alguma coisa, fazer uma manutenção, a pessoa, olha, o que é esse negócio aqui, o que tem as idades, o que é esses números, aí a gente explica, a pessoa vê que, nossa, interessante, né, faz a pessoa pensar sobre a própria vida dela, o significado daquilo. Então, hoje a gente tem algumas estruturas já que fazem esse tipo de conexão, né, de rapport e de assistência. E quanto mais a gente conseguir materializar essas estruturas, eu penso que vai ser mais fácil para que as pessoas cheguem e recuperem também essa lucidez mais rápido. Uhum. Então, ele tem esse papel, né, catalisador, né, e também de aglutinação das pessoas. Né? Tem um papel de aglutinação, né, ser um ponto de encontro e fixação do Holopensene na Terra, na verdade, né, eu vejo. Então, tipo assim, se tem algum lugar... Por que a estratégia foi fazer um campus e não, sei lá, multiplicar vários offices, escritórios pelo Brasil? Porque pensando do ponto de vista energético, a gente precisa ter um foco de sustentação daquele Holopensene no planeta, né? Então, o campus, quando você cria um único local, né, onde você concentra inicialmente para dar força e dar materialidade para aquilo, você consegue levar aquilo para frente. Agora, vale a pena a gente pensar na palavra também, que não é uma chácara de infecciologia, não é um sítio de infecciologia, não é um escritório de infecciologia, não é uma casa de infecciologia, é um campus técnico-científico de infecciologia. Né? Então, é o ambiente que, a rigor, que por excelência, ele serve para realmente os pesquisadores de infecciologia se encontrarem, realizarem suas pesquisas, suas autopesquisas e assim desenvolver essa ciência, né? Essa ciência, essa prática, enfim, tudo isso. Então, o campus, ele chama campus, os campi conscienciológicos, eles têm esse nome, não é por acaso, né? Então, quanto mais a gente desenvolver esse viés, mais eu acho que a gente consegue também dar sustentação para esse Holopensene de infecciologia, né, dele. E aí ele vai conseguir fazer essa aglutinação também maior, vai conseguir cada vez mais, né? A gente vai materializando o campus e dando utilização para ele, né? Aí cada vez mais as pessoas vão conseguir tirar proveito. Eu acho que, para complementar, o campus ele é uma ferramenta, né, que dá forma às ideias do curso intermissivo. Então, quando a pessoa chega aqui, a ideia é que ela tenha essa ampliação, que ela pense grande, né, que ela pense a respeito do processo evolutivo, pense de modo mais técnico e realista o que ela veio fazer aqui. Então, acho que tem essa função, né, o campus e a relação com o papel da infecciologia seria por aí. Sim. Eu acho que ao longo do tempo que o campus for se desenvolvendo, né, que a gente for ampliando as nossas atividades, ficando cada vez mais, assim, tendo mais atividades ao longo do dia nos dias da semana, esse tipo de coisa, eu, pelo menos, vejo que a tendência seja com que todos os inversores, eles vejam aqui o campus como um local para debater casuísticas, para fazer esse desenvolvimento da infecciologia, né? Então, eu imagino, assim, várias pessoas de várias ECs que também aplicam a Invex vindo aqui para poder
debater os casos, para poder expor a casuística e aí ir cada vez mais aperfeiçoando a aplicação da Invexis, né, e ajudando as outras pessoas ali também a aperfeiçoar a aplicação delas. Então, pelo menos uma coisa que eu vejo, assim, a gente trabalhando para chegar nisso. Um mega ponto de encontro. Uhum. Todo dia ter gente circulando aqui, ou fazendo alguma atividade. Para dar manutenção ao Holopensene, né? Exatamente. Não é o campus, porque o campus se não tiver as pessoas aqui desenvolvendo a ciência, vai perder esse Holopensene, né? Acho que o principal do campus é isso, assim, o Holopensene de Invex. Sim. Então, a gente já está quase chegando aqui no nosso horário, acho que pode só uns 2 minutinhos, mas tem uma pergunta que eu acho que não pode ficar de fora, porque tem muito a ver com o tema da Semana da Invex desse ano, né, que é a Sinvex 2 décadas, sem intermissiva, e então eu acho que é importante a gente comentar isso, que é como que a Sinvex ela pode ajudar nesse desenvolvimento ali da Invexologia, né, qual que é a relação da Sinvex com o papel da Invexologia. Eu acho que a gente já falou aqui muitos aspectos, mas levando em consideração os 20 anos de instituição, acho que é bom a gente deixar isso explícito. Então, se vocês quiserem comentar. Se a gente pensa assim, a Sinvex é uma instituição, certo? Essa instituição, ela nasceu com esse propósito de desenvolver essa especialidade. Então, as pessoas que têm afinidade com esse tema, elas acabam se aglutinando para conseguir levar à frente esse processo, né? E aí, quanto mais a gente conseguir criar na instituição um ambiente que ele estimule esse tipo de processo, né? Eu penso que a Invexologia vai só crescer com isso. Então, depois de 20 anos, né, que é o tema que a gente vai tratar, a gente já tem um nível de maturidade, vamos dizer assim, né, de experiência que já aconteceram, que faz com que a gente possa entrar em um outro patamar. Não cometer os mesmos erros que já foram cometidos no passado, e, ao mesmo tempo, nesses 20 anos, pegar esse balanço e fazer uma perspectiva daqui para frente, né? Como é que vai ser esse desenvolvimento? Então, acho que a gente tem muito mais publicações, tem muito mais coisas, assim, já mais estruturadas em termos da metodologia da Invex, e acho que o desafio agora, em termos de ciência, né, Invexologia, é justamente a publicação de vários livros sobre essa temática. A gente tem várias pessoas escrevendo, né, hoje na instituição, escrevendo livros, né, então a tendência é que isso saia cada vez mais, né. Eu acho que aí ter vários livros sobre a especialidade, né, de voluntários da Sinvex que estão vivenciando a inversão, então, voluntariando, desenvolvendo essa especialidade, isso dá muita força para o crescimento desse trabalho. Nesse aspecto, assim, de prospectiva, eu acho que as publicações, essas materializações de gestações conscienciais, né, vai facilitar, vai ampliar e ajudar na fixação desse holopensene da Invexis, e assim a gente vai conseguir acessar novos intermissivistas, então acho que faz todo sentido. E eu acrescentaria também o processo da docência, né, e aí a docência itinerante, eu acho que também é um aspecto importante, assim, para a gente ampliar, desenvolver mais, agora depois da pandemia também, fomentar, assim, criar oportunidade, né, para os inversores terem essas experiências de itinerância, eu acho que também é algo que está nesse escopo, assim. Pensando assim, no papel da Sinvexis dentro da Invexologia, é muito difícil a gente pensar assim, porque é difícil desvincular uma coisa da outra, né? A Sinvexis, ela, como o Pedro falou, né, ela nasceu em prol da Invexologia, né? E aí, se você pega várias ciências, o desenvolvimento dessas ciências no mundo, pega o histórico, elas muitas vezes se desenvolveram a partir de grupos de pessoas que depois criaram alguma instituição, seja uma instituição informal, com diferentes níveis de formalização, né? Mas a ciência ela se desenvolve a partir de um certo nível de institucionalização, né? Então, desde grupos de pesquisa até publicações, pessoas que se envoltam, né, em torno de publicações, até universidades, campi, né, universitários, etc, etc. No caso conscienciológico, né, as instituições conscienciocêntricas, elas que dão sustentação teática
para esse desenvolvimento das especialidades, né? E a Invexologia tem um papel central, que eu vejo assim, na Conscienciologia, no processo da Hervex, né? E a Sinvex, dentro disso, ela é quase como um agente organizador desse desenvolvimento, né? Então, a Sinvex, ela ajuda a organizar e a direcionar o desenvolvimento da Invexologia e dos inversores, né? Então, tá aí um papel, acho que é fundamental. Eu não vejo como, assim, a gente desvincular uma coisa da outra. Invexologia de Asinvex, ou Asinvex, né, de Invexologia, uma coisa não... É quase a mesma coisa, assim, né? É óbvio que você tem inversor fazendo Invexologia, falando de Invexologia, ou outras pessoas falando disso em outros contextos, mas você sempre vai ter um núcleo raiz, né? Uma alma mater, vamos dizer assim, daquela especialidade, né? E aqui, no caso, a Sinvex é a alma mater invexológica, dá para a gente ver nesses termos, assim, né? Então, hoje a referência é a Sinvex, acho que vai continuar sendo, né? Nem tem como. Mas aí eu vejo que, além disso, tem as coisas que dá para serem colocadas, por exemplo, campos, ele seria uma coisa da Sinvex que Sim. contribui, se a gente consegue fazer esse campus acontecer, é um papel da Sinvex fazer isso acontecer, que vai fazer a Invexologia, né, Sim, com se certeza, consolidar, com certeza. a própria até a Não, assunção eu estou pensando assim, o papel da Sinvex na Invexologia é isso, entendeu? Agora, daqui para frente, a gente tem que pensar, né? Quais são os nossos desafios futuros? Né? O que vem pela frente? Tem um monte de coisa para fazer. Um monte de coisa. Onde você olhar, tem trabalho para fazer, né? Tem projeto. Campos, tudo mais. Muita coisa. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa live, né, sobre o papel da Invexologia. Conforme a gente já comentou aqui, em vários momentos, a Semana da Invex nesse ano de 2024 vai ter esse tema, a Sinvex 2 décadas sem intermissiva. Ela vai ocorrer em julho, dos dias 4 ao dia 14 de julho, sendo que a gente também tem o Congresso de Inversão Existencial, que é do dia 6 ao dia 10 de julho. As inscrições já estão abertas para o congresso, né? Então, quem tiver interesse pode entrar lá no nosso site, que é asinvex.org, e ter as informações, fazer sua inscrição, entrar em contato com a gente para tirar dúvidas, que a gente espera aí que todo mundo que tenha essa afinidade com essa temática, né, que vê que tem um papel dentro da Invexologia, possa participar conosco desse congresso. Então, agradeço também a participação de todos os professores aqui, e até a nossa próxima live.